Olá! Na aula de hoje, nós iremos realizar a correção dos exercícios da disciplina de Oncologia. Visto que vocês estavam em férias, exclusivamente a correção desses exercícios vai ser através dessa metodologia de narração de slide. Bom, como puderam observar, essa disciplina de Oncologia, ela agrega vários aspectos. Toda a questão técnica, conhecimento de medicações, as classificações das medicações, os cuidados nessas medicações, cuidado no preparo, cuidado na aplicação, Mas o que também é de grande impacto é a questão emocional, a questão humanizada que devemos adotar frente ao paciente e frente à família. Então é importante que o profissional da enfermagem, mediante um trabalho oncológico, ele tenha essa atenção e atender a todas essas necessidades, tá? Então, na aula de hoje, nesse primeiro momento, nós vamos corrigir os exercícios da aula 1 de introdução à oncologia, que tem como primeira questão explicar os fatores carcinogênicos, que estão classificados em agentes químicos, que nada mais é que os venenos, corantes, alguns agentes químicos que podem estar presentes até em alguns fármacos, Por isso que deve sempre realizar o tratamento farmacológico com acompanhamento médico. Os agentes físicos, como radiações, radiação ultravioleta, ok? Radiação ionizante, os agentes biológicos como vírus e bactérias, e os outros seria estilo de vida, alimentação, por exemplo. Segundo, explique as características de uma célula cancerígena, não apenas relacionar os fenótipos, e sim também o comportamento dessas células. Então, nós observamos, no decorrer das aulas, e compreendemos que essas células cancerígenas ela tem um comportamento totalmente diferenciado de uma célula normal, onde elas têm um poder de crescimento desordenado, e é uma célula que não funciona efetivamente como uma célula normal, uma célula saudável, Então, basicamente, as suas características são essas. Por elas terem um crescimento desordenado, não funcionar como uma célula normal, é onde aquele órgão, aquele sistema que está sendo invadido por essas células, ele vai perder a sua funcionalidade, ok? E como fenótipos, nós temos a perda da diferenciação, crescimento descontrolado, capacidade de invasão e indução da angiogênese, que seria a indução da angiogênese, seria a capacidade, de se multiplicar, de certa forma, capacidade de invasão é a possibilidade, a facilidade que tem de invadir tecidos próximos, Crescimento descontrolado, como eu falei, e a perda da diferenciação, que é sendo uma célula anormal, uma célula que não funciona como a célula não cancerígena, ok? A terceira é aquela parte biológica de multiplicação dessas células, Como a evolução do câncer se dá pela multiplicação de células, de células, sendo essas células cancerígenas, é importante a gente entender que essa multiplicação, ela se faz através de duas fases, a interfase e a mitose, onde a interfase se faz a multiplicação do cromossomo e a mitose faz a divisão da célula, dando a cada metade dessas células, que são as células filhas, aquele cromossomo que foi duplicado na fase anterior, ok? Aula 2
falamos do tratamento, tá? E a primeira pergunta foi, resumidamente, explique o que é estadiamento, tá? Então, estadiamento nada mais é que uma série de técnicas para avaliar e classificar aquele câncer. A partir desse estadiamento é onde o profissional especializado ele vai estabelecer técnicas e métodos de tratamento, tá? Então, o que seria? Então, consiste na avaliação da extensão do tumor de origem, do seu se tem comprometimento dos outros órgãos, comprometimento de linfonodos e outras estruturas próximas, né? Então, para realizar esse estadiamento, se agrega aí várias técnicas, como eu falei, então vários exames de sangue, exames por imagens, né? Onde o especialista vai conseguir fazer todas essas classificações e após estabelecer um tratamento eficiente, ok? A número 2, resumidamente explique o que é teleterapia e braquiterapia. Então, teleterapia seria a modalidade, a radioterapia com estímulos externos. Então, onde o profissional vai acomodar o paciente numa máquina própria para isso e onde vai ser direcionado os raios vindo dessa máquina externa. E braquiterapia é onde se faz a utilização de técnicas de radiação interna. Então, é implantado pequenas estruturas conhecidas como sementes. Então, se implanta essas estruturas ali na região do tumor, né? E aonde esse tumor vai recebendo esses estímulos radioterápicos com o intuito aí de minimizar, né? E estacionar o crescimento desse tumor, ok? O número 3, sabe-se que a prevenção é a melhor forma do combate ao câncer. Então, descreva o que seria a prevenção primária, secundária e terciária, tá? Então, a prevenção primária está relacionada com a prevenção, literalmente, né? Então, onde as pessoas são orientadas e esclarecidas a criar hábitos saudáveis e tudo mais, para que não desenvolva aí o câncer futuramente. A prevenção secundária está relacionada com exames específicos e exames esses que têm como objetivo detectar cânceres precocemente, considerando que o câncer é uma patologia silenciosa, né? Onde ela só mostra aí sinais e sintomas quando está na sua fase bem agressiva, tá? E a prevenção terciária está se referindo ao quê? A tratamentos ideais, tratamentos eficientes para que minimize as possíveis sequelas que possa vir aí após um tratamento para o câncer, ok? Número 4, explique as 5 finalidades cirúrgicas. Então, nós temos as cirurgias com finalidade diagnóstica, então, para obter aí um diagnóstico. As cirurgias de caráter paliativo, que seria para trazer um conforto melhor para esse paciente. A de caráter curativa, onde será removida aquela estrutura e também será resolvido ali a patologia desse paciente, né? Entrando aí no estado de cura. E temos as cirurgias emergenciais, que é quando é aquela cirurgia realizada no momento de vida ou morte para aquele paciente, ok? Então, são essas finalidades cirúrgicas. A aula número 3, vamos falar um pouquinho de quimioterapia, né? E aí a primeira pergunta vem: as diferenças dos quimioterápicos vesicantes, irritantes e não irritantes, tá?
diferenciar esses 3 tipos de quimioterápicos. Então, os vesicantes é aquela droga, aquele quimioterápico extremamente agressivo que, se eles extravasarem, pode causar irritação e até mesmo necrose daquela região. Temos aqueles irritantes que também têm uma certa agressividade, porém um pouco menor que os vesicantes, que são fármacos que podem causar dor, flebite e lesão tecidual. E temos aqueles não irritantes, que é aqueles que não têm agressividade na parede do vaso, e se houver extravasamento não vai ter grandes repercussões, né? Não vai ter grandes problemas, ok? O número 2, quais as vias que os quimioterápicos podem ser administrados? Então, eles podem ser administrados por todas as vias. Quem vai estar definindo isso é o médico, mediante o tumor que aquele paciente possa estar apresentando. Então, vai estar utilizando uma via onde será eficiente o trabalho, né, daquele quimioterápico. Então, pode ser por via oral, subcutânea, intramuscular, endovenosa, técnica em Y, endovenosa, diluindo essa medicação em grande quantidade, intraperitoneal, intratecal, intraarterial e também por infusão contínua aí, utilizando a via endovenosa, tá? E aí o número 3 vem para complementar a pergunta número 2, que seria as vias que não pode ser administrado os quimioterápicos vesicantes. Por ser uma medicação que é extremamente agressiva e pode causar a necrose tecidual, né? Evita-se as vias que vai permanecer um longo período, vamos dizer assim, infundido aí no paciente. Então, EV por diluição, então aquela via que fica um bom tempo aí com o paciente, intravenosa direta, subcutânea e intramusculares, tá? Então, essas vias são as vias contraindicadas para medicações de classe vesicante, tá? Número 4. Quais os cuidados que o profissional deve tomar ao manipular os quimioterápicos? Então, nós sabemos que deve ser um profissional treinado, é um profissional que deve rotineiramente fazer alguns exames para saber se ele não está sendo intoxicado pelos medicamentos que ele prepara, que ele manipula, pois existe registro de profissionais onde não adotaram os cuidados corretos para manipular essas medicações, profissionais que começaram a ter lesões internas, como lesões hepáticas, por exemplo, tá? Mulheres que estejam amamentando ou que esteja planejando, né, uma gravidez, deve se atentar, né, a essa função, né, o correto aí, se for possível, ela deve ser colocada para fazer outra função, é a melhor opção, tá? E o local exato que vai ser manipulado e manuseado esses fármacos é dentro de um equipamento que chama-se de capela laminar, de fluxo laminar, e também um local, uma sala que não terá fluxo de pessoas, né? Então, esses são os cuidados básicos aí que o profissional deve adotar, ok? Número 5. Quais as vantagens e desvantagens do catéter totalmente implantado e o semi-implantado, tá? Então, o catéter totalmente implantado, ele tem como vantagens a dispensação dos curativos, né? Por ele estar totalmente implantado, ele não precisa de curativo, não precisa ser heparinizado, coisas que no semi-implantado vai necessitar, ok? É um tipo de
catéter que não vai limitar as atividades diárias desse paciente, né? Por ele estar bem protegidinho embaixo da pele, ele consegue praticamente realizar todas as suas atividades diárias, tá? Já no semi-implantado, ele vai ter algumas limitações. E como desvantagem, o catéter totalmente implantado, toda vez que você for e precisa infundir quimioterápico e tudo mais, ele tem que ser puncionado, né? Então, conforme os vídeos, né, que vocês viram, ele fica embaixo da pele, então tem que ali fazer a perfuração dessa pele para alcançar aí o catéter que está por baixo dessa pele. E no semi-implantado já não há essa necessidade, ok? Número 6, quando ocorrem as reações agudas, o que deve ser feito, né? Quais os cuidados que devem ser tomados? Então, suponhamos que esse paciente está sendo administrado medicações e que seja lá uma medicação vesicante. Então, é uma reação aguda. Então, essa medicação ela deve ser interrompida imediatamente, né? Não se deve retirar a agulha do local, porque a agulha ela vai servir como uma espécie de tampão, né? E vai estar ali não deixando o extravasamento dessa medicação, né? Antes de retirar a agulha, deve-se aspirar a droga de volta para a seringa. Aí sim você vai retirar a agulha, tá? Evitar a pressão excessiva da região, elevar o braço do paciente, aplicar compressas frias, geladas, por no mínimo 15 minutos e comunicar imediatamente o enfermeiro e o médico responsável pelaquele profissional, para avaliar e verificar aquela região, se tem indicativo de necrose ou não e as condutas que devem ser tomadas após. Na aula 4 foi falado sobre a nutrição do paciente oncológico, tá? Então, a primeira pergunta diz: quais os problemas mais comuns devido às alterações metabólicas? Então, obviamente que o paciente com câncer, ele vai ter dificuldades de se alimentar, principalmente se é um paciente hospitalizado, né? Devido aos próprios efeitos do tratamento do câncer, né? Então, ele pode apresentar anorexia, náuseas, vômito, estomatite e dores gástricas, né? São algumas complicações, alguns problemas, né, que podem surgir aí devido às alterações que acontecem no organismo desse paciente. A número 2. Quais características individuais devem ser conhecidas para melhorar o estado nutricional do paciente? Então, obviamente, que os hábitos alimentares, as suas preferências, os alimentos que mais agradam a esse paciente, deve-se pelo menos tentar introduzir na dieta desse paciente, né? Observar se ele tem alguma restrição mediante o quadro clínico desse paciente. E é importante observar os padrões da evacuação, se o paciente está tendo episódios de constipação ou de diarreia, né? Que aí deve ser com certeza alterado aí essa dieta para que resolva esses possíveis problemas de evacuação, tá? Número 3, no contexto nutricional, quais cuidados de enfermagem devem ser implantados para o paciente oncológico, né? Então, se retratando a questão nutricional, a enfermagem deve sempre tentar estimular a alimentação, explicando a importância do paciente estar bem alimentado, sempre observar essa aceitação da dieta, se aceitou totalmente ou parcialmente ou não teve aceitação da dieta, se o paciente apresentar episódios de náusea e vômito, isso também deve ser relatado, né? Como nós falamos anteriormente, observar e anotar o padrão de evacuação desse paciente, sempre que possível estimular a ingesta hídrica,
né, do paciente, e nos casos que estiver utilizando sonda nasogástrica ou sonda nasointeral, deve-se realizar a lavagem, né, dessa sonda, já também com o intuito de lavar e também de hidratar esse paciente. Então, obviamente que tudo isso vai seguir uma rotina hospitalar, mas basicamente esses serão os cuidados no aspecto nutricional deste paciente, ok? Número 4. Explique as necessidades emocionais, biológicas e físicas das crianças. Bom, quando se trata de criança, várias questões que deve se atentar, né? A criança, ela tem como referência de confiança, de apego os seus próximos, né? Os seus pais ou aqueles que os cuidam, né? E devido a algumas experiências hospitalares, experiências de internações, muitas das vezes aquela pessoa com imagem de roupa branca vai ser aquela pessoa do mal, né? Basicamente é isso que vai ter ali na cabecinha dessa criança. Então, a intenção também é tirar essa imagem, né, de pessoas de branco ser as pessoas do mal, né? Estar atento que crianças, quanto menor ela for, as suas necessidades básicas, como higienização, alimentação, e estará totalmente dependente de um adulto, né? Então, em alguns momentos, a enfermagem que deve assumir esse papel, né? E a questão emocional, né? Porque queira ou não queira, o hospital mudou totalmente a rotina dessa criança, né? Então, algo que ela brincava, que ela tinha um convívio com seus familiares, com seus amigos, com seus primos, de uma hora para outra se perdeu, né? E nós sabemos que o contato com outras crianças, brincadeiras, isso é algo extremamente importante para o desenvolvimento dessa criança. Então, por isso, a grande importância de manter uma brinquedoteca, por exemplo, eficiente dentro de uma unidade pediátrica, né? Porque não é apenas uma simples brincadeira, mas são estratégias para colaborar com o desenvolvimento e crescimento dessa criança, tá? Essa criança deve ser amada, valorizada mediante seu papel dentro da família. Então, os familiares, pai, mãe, devem se manter o maior tempo possível ao lado dessa criança, mesmo quando ela estiver hospitalizada, ok? O número 5. Resumidamente, explique as dificuldades na adaptação da criança frente ao diagnóstico de câncer, né? Então, como nós falamos agora, a rotina hospitalar já é uma dificuldade de adaptação, né? O seu instinto de confiança, ele pode ser quebrado, né? Mediante aí a equipe, aos procedimentos que estão sendo realizados, né, dolorosos, né? Então, mediante essas questões, o instinto de confiança da criança ele vai ser quebrado, né? Quando temos ainda a criança em fase escolar, ela acaba sentindo ainda mais, né? Então, tinha uma rotina de ir para a escola, etc. Agora não tem mais. Então, é importante que, de uma forma ou de outra, algumas rotinas tentem ser mantidas. Por mais que seja de formas diferenciadas, mas que elas devem ser mantidas, né? E assim trazendo uma confiança e uma autonomia para essa criança, né? Então, crianças em fase escolar, é importante que a escola saiba das condições dessa criança e que solicite que essa escola elabore algum plano, né, de atividades, enfim, para que essa criança possa ir e consiga acompanhar, né, a sua rotina escolar. E na aula 5 falamos sobre paciente terminal, né? E a primeira pergunta vem: explique os estágios e fases que o paciente terminal enfrenta, né? Então são fases do momento do diagnóstico até a fase final, que pode ser de convalescência, que é a cura, ou morte, tá?
Então, nós temos as fases de choque, que é quando ele se confronta, né, com essa possibilidade de morte e a pessoa fica revoltada, fica fora de si. Depois temos a fase de negação, onde ele não acredita naquele diagnóstico, ele não aceita, né, esse diagnóstico, né, onde pode dizer que tem alguma coisa errada naqueles exames e etc. Depois temos a fase de cólera, né, onde ele entende que sim, que ele está com um diagnóstico, que é uma doença fatal e real, e aí onde ele se revolta e adota comportamentos agressivos. Depois tem a fase de depressão, que é onde esse paciente ele se isola, né, e fica ali sozinho, solitário, né, preocupado com aquelas pessoas que ele ama, né? Principalmente onde esse papel desse paciente é de um chefe de família, onde os seus entes queridos, né, a sua família depende de você financeiramente, etc. Então ele acaba tendo toda essa preocupação. Depois temos a fase de regateio, né, onde a pessoa começa a buscar algumas alternativas de possível cura, fazendo promessas, pactos, né? Onde fala que a partir de agora, se eu curar, vou fazer assim, vou adotar tais hábitos, enfim, né? Essa é a fase de regateio. E então temos a fase de aceitação, né? Onde esse paciente já aceita literalmente a sua doença, né? Na verdade, essa fase já é uma fase onde o paciente já está passando por vários processos ali da doença, tratamento, enfim, né? E ele acaba se tornando uma pessoa mais acessível, mais compreensiva, tá? E temos a fase terminal, que é aquele momento final mesmo da doença, onde o paciente já não responde, já entra no estado de semiconsciência, não reagindo a estímulos, onde realmente a morte ali já é algo próximo, ok? A pergunta 2. Então, qual é o papel da enfermagem frente ao familiar e paciente quando estão na fase terminal, né? Então, cabe ao médico o quê? Fazer o diagnóstico, propor um tratamento, avaliar ali as suas condições, né? Se ainda é possível estabelecer alguns tratamentos com finalidades curativas ou se o paciente já é um paciente paliativo, né? Então, esse é o papel do médico. O papel da enfermagem, além das competências técnicas, do cuidado, né, e etc., tem que trabalhar com uma forma muito mais humanizada do que o médico, né? De certa forma, pela logística da situação, a enfermagem acaba carregando mais essa responsabilidade humanizada devido o seu tempo, o seu período de permanência ali junto ao paciente, né? Então, esse cuidado humanizado deve envolver vários aspectos, psicológico, social e também espiritual, mediante aí a crença de cada paciente, né? Então, a enfermagem tem esse papel de também dar essa humanização, oferecer essa humanização para o paciente e também para o familiar que sofre tanto quanto o paciente.